Olá a todos e todas, em especial a turma do Lar de Adélia. Fátima que nos fez o convite para gravarmos esse último vídeo curto de 2020. E desde já agradecemos a oportunidade da fala, das reflexões, que acaba nos movendo internamente na busca de um tema. Aqui estudamos o Espiritismo, esse vídeo se torna público no canal do YouTube, mas a solicitação específica é para falarmos algo que temos base e orientações no Espiritismo, que seria, na visão de muitos, o cristianismo redivivo. Comungamos com essa ideia, desse convite pessoal para essa nossa renovação. E falando em renovação, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas imagens, aonde temos como título desse estudo a renovação do vosso entendimento e o trabalho emocional. Qual a relação entre os dois? Vamos começar aqui com uma fala que deixaram registrada para nós, Paulo de Tarso. Antes Saulo, ele conseguiu numa mesma existência fazer uma mudança. Antes ele tinha um ponto de vista, um entendimento do que era a vida, e esse entendimento o levou até a ordenar a execução de quem seguiu Cristo. Teve a oportunidade, após um encontro com o Mestre, de fazer a sua renovação na forma de enxergar o mundo. E passou a oferecer a própria vida, os próprios esforços, em benefício, em socorro, em auxílio daqueles que precisavam. E a partir dessa fala, desse ano de 2020, um ano tão difícil, para quem lida aí na causa animal, quantas inconformações, não dá para comungar com a ideia que muitos têm da sua visão sobre os animais. A turma que ainda é homofóbica, como se conformar com isso? Quem sofre o racismo constantemente em suas vidas, como se conformar? Quem defende as causas sociais, como se conformar com tantas injustiças, com tantas disparidades? Uns com a fartura, com o desperdício, e para a grande maioria falta o necessário. Como se conformar com tudo isso? Um desafio, né? Estar reencarnado não é nada fácil. Olhar o mundo, agir no mundo como personalidades, como espíritos reencarnados num corpo de carne que está sujeito a muitas emoções e, ao mesmo tempo, manter um equilíbrio emocional, ter essa visão a longo prazo que o Espiritismo nos mostra, que não temos só um presente, temos um antes e um depois. Da mesma forma em que, quando nós vemos e encontramos um prato de comida na mesa, é importante saber que antes desse prato ali chegar, alguém precisou fazer essa comida. Alguém plantou, alguém colheu, alguém cultivou, transportou, negociou, alguém teve que colocar a mão na massa. E quando se encontra apenas o prato pronto, não vemos isso. E temos depois disso. Imagine vocês uma pia cheia de louças para lavar. Pois é, alguém vai ter que dar conta daquilo. Então a vida existe o antes, o durante e o depois. Geralmente, muitas pessoas têm só o contato com o aqui e agora. Esquece do antes e do depois. Então, isso é importante para o que vamos trazer aqui agora. Não devemos nos conformar com essas misérias, com essas questões que abalam as nossas emoções. Mas o apóstolo em Romanos, quando ele escreve, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que o Espiritismo, com as suas diversas lições, podem nos auxiliar nesse trabalho emocional que vamos falar posteriormente, para que nós consigamos renovar o nosso entendimento. Não querer transformar o mundo, mas transformar a nossa forma de enxergar o mundo, de lidar no mundo, de lidar com as pessoas. Porque vive bem quem se relaciona bem. Se eu me relaciono mal com boa parte das pessoas que a vida me colocou em contato,
é necessário rever, porque eu vou ter uma vida mais saudável, mais equilibrada emocionalmente, se eu estiver convivendo bem. E para isso é importante ter essa renovação do entendimento. Saber que cada qual traz consigo a sua história. Nossos filhos, como diz o poeta Espírito, não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Vêm por nós, mas não nos pertence. Pois é. O outro, por mais ligação que tenha conosco, não nos pertence. É importante eu saber que cada qual traz a sua história, tem as suas alegrias e as suas dores. E as instituições geralmente refletem os homens que lá estão, os homens de uma forma abrangente, né? Não sendo essa linguagem machista, mas os seres que lá estão, que lá presidem, manifestam nas instituições a sua forma de ver o mundo. E é importante a gente alargar essa visão, porque o maior criminoso que pode haver na sociedade, é importante que aquela forma que está manifestando aquele comportamento adverso à boa relação social, por trás desse corpo há um espírito em processo de aprendizado, em processo de evolução, que terá que quitar o que eu chamo de suas faturas, porque a fatura sempre chega, sempre chega. E às vezes as faturas da vida vai chegar para seres caros a nós. E nós não temos muito controle sobre isso. Bem, vamos tentar deixar um pouco mais claro o que nós queremos trazer nesse vídeo, né? Primeiro, essa fala do Paulo, que é muito emblemática. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mude a nossa forma, a sua forma de enxergar o mundo e as pessoas. Joana de Ângeles tem uma fala que mexe com muita gente quando a lê. Ela fala assim para a gente, no livro Diretrizes para o Êxito. Ama sempre. É importante amar. Mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa que tens a missão de salvar o outro. Antes de continuarmos a falar, olha que interessante, uma conjunção adversativa, né? Ama sempre, vírgula, mas, e vem a orientação. No anterior também, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Aqui na fala da Joana, olha, é importante você amar, mas não venha com as justificativas, com os pretextos de que você tem que salvar o outro e você pode aturar tudo, suportar tudo, ter que aceitar tudo o que o outro faz consigo, ou que tudo com que o outro faz com a vida. E ela continua, não termina aí não. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Então ela começa nos orientando que é importante amar sempre, mas que não devemos, né, nos sujeitar a certas relações conflituosas com as justificativas que muitas vezes o meio religioso nos coloca e nos impõe, e aquela nossa crença cega nos faz pensar que eu tenho que engolir tudo, ser conivente com tudo, porque eu tenho que salvar o outro. Porque você não consegue, ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Aqui entra a questão que estudamos no Espiritismo, o livre-arbítrio. Nós, com os nossos filhos, até podemos. Vou interromper um pouco aqui o compartilhamento, para a gente conversar mais olho no olho. Nós até podemos, durante certo tempo da nossa vida, direcionar, acompanhar as escolhas dos nossos filhos. Só que eles chegam numa maioridade em que eles têm também, como nós, o direito de fazer as suas escolhas. E nós perdemos totalmente o nosso controle. Só que as nossas emoções podem ficar ligadas a eles. Sofrer com as suas escolhas. Pois é. E quando isso se dá com relacionamentos conjugais, por exemplo, onde uma das partes é abusada, não é respeitada, mas essa parte que é abusada e não é respeitada tem uma fé religiosa, que no entendimento que lhe foi ensinado e que ela consegue alcançar, eu tenho que aguentar calado.
eu tenho que suportar, senão vou estar desagradando a Deus, vou estar cometendo um pecado. Quantos dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos antepassados não sofreram com esse tipo de crença que trazia um entendimento limitado do que é a vida e os fez ter uma vida totalmente infeliz para não carregar a culpa de que falhou com Deus. Não somos capazes de sermos felizes só a partir da felicidade do outro, porque o outro pode escolher caminhos que os levarão para tristezas. A minha felicidade vai ficar condicionada a isso, eu vou me tornar uma pessoa infeliz porque a pessoa que eu amo fez as escolhas dela. E eu sou obrigado a ser conivente ou a acatar tudo que ela faz porque eu tenho a missão de salvar o outro. Não. A gente reencarna com um único propósito, de nos tornarmos seres melhores. Nós prometemos para aqueles que lá ficaram, mais ou menos assim. Imagina uma cena, você partindo de um ambiente, e esse ambiente é o mundo espiritual. E lá ficou e ficaram afetos. Você olha para trás e diz: eu prometo, estou indo. Mas eu prometo voltar melhor do que esse Wanderson que está saindo desse plano espiritual. Eu quero voltar um ser renovado. E nós temos todas as condições para assim o fazer. Sozinhos? Não. O Saulo, antes de se tornar Paulo, naquele caminho de Damasco, ele precisou de muito apoio, de muito amor. Ananias, Abigail, Gesiel, depois Estevão, e muitos outros. Que quem já teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, que fica o nosso conselho, e a nossa dica, melhor dizendo, né? Muito mais que conselho, uma dica, um belo livro, Paulo e Estevão. Quanta riqueza tem essa obra. E ali, com esse apoio, ele consegue se tornar um ser melhor naquela existência. Então, assim nós partimos do mundo espiritual, com essa promessa. E as pessoas irão aparecer no nosso caminho, mas não devemos ficar condicionados a essas pessoas. Só vou conseguir evoluir se eu conseguir salvar o outro, porque nós temos limites, nós não podemos tudo. É viver e deixar viver. Tem uma frase no Evangelho que é muito libertadora que ela diz: submeta-te ao limite de fazer o que você pode. Que às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas não damos conta, porque nós não temos essa possibilidade de escolher, de fazer pelo outro. Quer ver um exemplo? Se minha filha chega e fala: pai, eu estou com muita sede. Pega esse copo de água aí e bebe para matar a minha sede. Eu não posso. Eu não posso fazer isso pela minha filha. É porque eu não a amo? Não, pelo contrário, a amo muito. Porque eu não quero? Não, até quero, mas eu não posso. É um trabalho que é individual e intransferível. E é esse respeito pela escolha do outro. Vamos aqui agora continuar numa imagenzinha aqui. Paramos aqui, né, na Joana. É onde nós falamos do trabalhar as emoções. Quantas dores emocionais temos tido e temos visto nos últimos tempos? Agora em pandemia, então. Somos seres emocionais mais do que seres racionais, né? A gente pode pensar direitinho, raciocinar, mas a emoção é que vai nos comandar em muitos momentos. O que torna ruim, o que nos cansa, é aquela emoção que eu coloco no que eu estou fazendo. Não o trabalhar muito. O excesso, às vezes, de trabalho, se é um trabalho que eu faço com leveza, sem muita carga emocional, ele pode ser leve, embora eu tenha ficado muito tempo trabalhando. Que eu posso estar fazendo uma coisa num curto espaço de tempo, mas se eu ponho uma emoção ali que eu reclamo, que eu não gosto, aquele trabalho vai ficar pesado. Então, o que nos cansa e que nos desgasta é o excesso de emoções negativas que eu coloco naquela tarefa. Chantagem emocional. Quantas vezes somos vítimas, ou fomos vítimas, ou seremos vítimas de chantagens emocionais? Pois é, minha mãe, você gosta mais da minha irmã do que de mim.
eu quero, de uma certa forma, chantagear o outro. E quantas vezes nós também não sofremos essas chantagens? É importante criar em nós uma maturidade, um entendimento, para que não fiquemos sujeitos a essas chantagens emocionais. Uma outra pergunta que a gente traz nesse trabalho das emoções, né? O tempo cura tudo? Será que o tempo de fato vai conseguir curar todas as emoções não vividas? Será que colocar debaixo do tapete aquelas questões e não resolver? Será que isso com o tempo passa? Penso que não. Penso que não, e a experiência nos prova. Será que essas brigas de trânsito, quando alguém lá saca de uma arma porque foi fechado, ou vai para a agressividade, foi só por causa daquilo mesmo? Ou quantas emoções não estão guardadas e que não foram trabalhadas? Memória emocional, olha que interessante. Tem trabalhos feitos aí que pessoas que estão passando pelo desafio do Alzheimer, uma memória, né, que está relacionada com essa patologia, a memória emocional não se perde. Quando se coloca uma música, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que vocês podem ver, um vídeo curtinho. Quando se coloca uma música que lembra emocionalmente aquele ser que está passando pelo desafio do Alzheimer, ele começa a cantar, a recordar cada trecho da música, porque a memória emocional ela não é afetada, né? E o desligamento emocional? É uma parte tão desafiadora, né? Estamos caminhando aqui para o final, né, das nossas reflexões. É só para deixar um aperitivo aí, para a gente poder estar renovando esse nosso entendimento, de enxergarmos-nos como espíritos imortais, não só nós, mas nossos filhos, as pessoas que são no nosso entorno. Então, para o desligamento emocional, inclusive tem até os emocionais anônimos, né? Isso acontece muito com os pais, né? Os filhos crescem, fica aquele ninho vazio, eu fico ligado e preocupado com meu filhinho que tem 35, 40 anos de idade, né? Que é assim, eu chego no quarto da minha filha, eu vejo minha filha bem, em paz, e falo, ah, minha filha está bem, está feliz. Ah, então também estou feliz. Mas se eu chego no quarto dela, ela está triste por consequências de escolhas que ela fez. Ah, minha filha está infeliz. Ah, eu também estou infeliz. Olha, é importante estudarmos, falarmos um pouco mais, né, sobre desligamento emocional. Porque como um amigo que é médico recebeu uma informação em uma reunião mediúnica, virou um espírito e disse para ele assim, Odécio, não deita na cama com um paciente, ele vai precisar de você. O que isso quer dizer? Olha, não adoeça junto com o paciente, fique de pé. É aquela história, né? Eu posso chegar até na beira de um abismo com alguém que eu amo muito, mas se ele cair, eu tenho que estar firme para poder, na hora que ele pedir socorro, eu poder estender as mãos. Conseguir ter esse entendimento, essa renovação do entendimento, nos enxergando como espíritos imortais, conhecendo os nossos limites, trabalhando as nossas emoções, é um trabalho que o espiritismo, que o cristianismo, que uma vontade sincera, com a ajuda da psicologia e vários apoios que a ciência nos traz, pode nos ajudar muito a passarmos bem por essa reencarnação atual que estamos. Estamos num ano atípico, quantas emoções sendo reviradas dentro de nós, quantas mudanças, né? Isso nos abala muito, essas mudanças que acontecem na vida. Mas é isso. Nosso tempo esgotou, né? Passei um pouquinho do tempo, peço desculpas, mas fica aqui as nossas reflexões e só esse aperitivo para um dia voltarmos a conversar sobre uma temática que vocês gostariam que falássemos ou que aprofundássemos um pouco mais. Um fraterno abraço para cada um de vocês aí. É importante saber o que são emoções, que é bem diferente do que é sentimento, mas esse assunto fica para uma outra oportunidade. Agradeço a chance de podermos falar aqui um pouco e que o nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, possa encontrar em nós um espaço onde eles possam atuar e nos fazer instrumentos da vontade do Pai e que nós tenhamos a capacidade, pela reflexão, pelo discernimento, pela razão, trabalharmos as nossas emoções e sermos mais coerentes com a vida. Não sermos assim tão passivelmente abalados pelos acontecimentos que vêm de fora. Um fraterno abraço e até uma próxima, se assim Pai do Céu nos permitir.